parlamentarismo branco desafia o presidente Bolsonaro e lhe dá poucos dias de prazo. Bom, o que significa isto? Hoje, exatamente hoje, nesta quarta-feira, dia 1º de abril, foi publicado no Diário Oficial da União uma determinação do Congresso Nacional a respeito das medidas provisórias, que elas terão um curso no máximo de 16 dias no Congresso para serem analisadas e, em sendo medidas provisórias do governo federal por parte do Executivo, a maioria vai ser rejeitada, evidentemente. Existe um prazo hoje de 120 dias de vigência dessas medidas provisórias que o Executivo emite para serem examinadas pelo Congresso, em geral presencialmente e pelas duas casas, Câmara e Senado. Mas existe também uma fila sequencial de medidas provisórias. Uma medida provisória nova, por mais importante que ela seja, não pode ser analisada antes das medidas provisórias que já foram emitidas antes e que precisam ainda ser analisadas pelo Congresso. Deve haver, portanto, uma sequência. Medida provisória não era para acontecer, é uma excrescência do Brasil e é uma ferramenta que tem o Executivo para tomar decisões importantes que são premidas por alguma emergência. Mas elas têm que ser analisadas pelo Congresso, aprovadas ou não, para terem valor. Se elas forem rejeitadas, perdem a eficácia. E o governo Bolsonaro tem tido várias medidas provisórias que foram canceladas. Por exemplo, a do 13º do Bolsa Família. Não tem mais 13º para o Bolsa Família, porque era uma medida provisória que não foi examinada pelo Congresso. Então, vencido o prazo dela, os 120 dias, ela foi extinta. Muitas outras medidas têm sido extintas por prazo e outras têm sido rejeitadas pelo Congresso. A maioria delas, o governo, o Executivo, está um pouco sem margem de manobra. Mas, desde o início, o governo Bolsonaro apostou no apoio direto do povo e não quis fazer barganhas, negociações e conversações políticas, o chamado toma lá da cá, para ter apoio do Congresso. Desde o início, o presidente Bolsonaro nunca teve apoio do Congresso. A maioria do Congresso nunca foi a favor dele. Hoje, eu estimo que ele deva ter 80% da Câmara contra ele. Ele teria no máximo 20% dos deputados na Câmara dos Deputados, a maioria a bancada evangélica. E nem toda a bancada evangélica está com ele. No Senado Federal, eu estimo que ele tenha 70% contra ele, no máximo 30% a favor dele. E estudar amplamente um placar para o impeachment. E quando for levado, o impeachment certamente vai ser declarado o impedimento do presidente Bolsonaro. Só que isso é um processo longo que depende de defesa dele. Então, esse processo de impeachment, atualmente, eu acho muito difícil. Mas como a ampla, esmagadora maioria do parlamento está contra ele, eles fazem leis e mudam o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Por exemplo, ultimamente, para fazer frente e apertar mais ainda o Executivo, o Congresso, na época do coronavírus, resolveu continuar a trabalhar continuamente de forma virtual.
E eles já experimentaram e aparentemente deu certo. É muito melhor, incomparavelmente melhor do que o presencial. Os deputados, os senadores não precisam ir lá, ficam de casa, à vontade, de bermuda e camiseta e votam o voto deles na hora em que é pedido o voto deles. E assim está funcionando todo o Congresso Nacional, de forma virtual. Eles têm um aplicativo e cada deputado e senador vota ali pelo aplicativo. É muito mais prático, mais rápido para conduzir uma votação. E as votações são muito rápidas e, em geral, todas elas contra o presidente Bolsonaro. Ele está sem espaço para poder trabalhar, poder fazer aquilo que ele pretende fazer. Bom, de acordo com o orçamento, o Congresso tirou toda a margem de investimento que ele tinha. Ao presidente da República não sobrou decidir dinheiro nenhum, porque 94% do orçamento é carimbado, ou seja, é para pagamento de aposentadorias, para pagamento de funcionalismo, e isto das despesas correntes normalmente, 94%. Só uma parte representativa de 100 bilhões ficaria para investimento, mas o Congresso tomou grande parte dessa verba aí, de cerca de 100 bilhões, para medidas decididas pelos senhores deputados e senadores. Ou seja, o presidente ficou com 0% do orçamento para decidir. Ele não pode decidir nada. Ele vai ser um robozinho obedecendo ao que o Congresso manda. Mais ou menos isso já está decidido e votado. Porém, veio o coronavírus e alterou a situação. Bem, agora tem um déficit colossal e não se sabe quanto vai ser, porque a situação não é previsível e então o governo vai ser obrigado a fazer dívidas para poder gastar dinheiro com o coronavírus. Mas para investimento e decisão do presidente Bolsonaro, não restou margem nenhuma. Ele não está tendo condições de decidir nada. Bom, e agora vem um tiro de misericórdia. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União que as medidas provisórias, quando forem emitidas pelo Executivo, vão ter apenas 16 dias de validade, porque o Congresso vai ter 9 dias para a Câmara examinar, inclusive o Senado também, e votar na Câmara. Mais 5 dias para o Senado votar. Caso o Senado mude o que a Câmara votou, tem mais 2 dias para a Câmara resolver e com 16 dias fecha e a medida provisória vai ser votada. Na maioria, claro, vai ser rejeitada ou vai ser modificada. O presidente praticamente não tem mais margem para emitir medidas provisórias. Houve uma tentativa de alteração da Constituição para tirar do presidente a iniciativa de gerar medidas provisórias. Uma medida provisória é uma lei extra. Coronavírus não era previsto no orçamento, então o presidente faz uma medida provisória de fazer isso ou aquilo para atacar o coronavírus. Só vai ter validade por 16 dias se o Congresso aprovar, o que provavelmente não vai aprovar, ou do jeito que o presidente quiser, não vai aprovar. O presidente, no máximo, então, vai ter medidas para valerem por 16 dias, no máximo, porque a Câmara e o Senado podem ainda apressar a apreciação e a votação disso. Ou seja, não deixaram margem de manobra nenhuma para o presidente. Além disso, ele está sendo assolado por toda a mídia e pelas palavras dos líderes da Câmara e do Senado. Agora, já há oficialmente um impeachment encaminhado contra ele, com 1 milhão de assinaturas aí de
pessoas físicas para tirarem o presidente. Ele está sendo muito atacado, está sem margem de manobra e não governa nada. Ele não tem mais dinheiro e não tem poder para resolver nada. É uma rainha da Inglaterra, ou seja, ele é presidente, mas quem manda é o Congresso. E daí? Bom, a previsão é muito clara. Ele foi eleito por muita gente. Ou ele assume uma postura radical agora, ou ele vai ser tirado. Para começar, ele já é uma rainha da Inglaterra, não tem poder. E em segundo lugar, vem o impeachment aí logo que o coronavírus permitir. E ele já tem ampla maioria contra ele, e já o placar, todos podem já imaginar qual vai ser o placar para o impeachment dele. Ou ele faz alguma coisa extra, ele já sinalizou isso nas palavras dele, ou seja, uma intervenção militar e confronta tudo, ou ele sai. Então, não tem nem muitos dias para isto. Bem, e na época dessa crise, essa pandemia, que a população está incitada a ficar dentro de casa, o presidente incita a trabalhar, mas a maioria está com medo e o fato é que as pessoas estão no isolamento, trancadas, impedidas de fazer as coisas, o presidente sem voz, ele fala, mas não adianta nada, ele decide e não tem poder de decidir, ele não tem dinheiro para fazer nada por iniciativa do executivo. E aí, como é que vai ficar esta situação? Ele vai ter que agir fazendo alguma coisa. Eu estava vendo aqui a foto de uma reportagem em Pernambuco. Cristãos ajoelhados na rua, orando pelo presidente. Em todo lugar, pessoas que estão conscientes já estão orando pelo presidente. Para ele fazer uma loucura, e a intervenção militar vai ser uma loucura, mas vai ter reação, e vai ter reação brava. Ele já tinha previsto. O que aconteceu no Chile vai ser fichinha. O que aconteceu no Chile? O presidente de direita quis fazer certas reformas, e o povo se revoltou contra ele e foi para a rua. Ele disse que o que vai acontecer no Brasil é muito pior do que aconteceu no Chile. Só que no Chile, o presidente não era militar, deu ordem para que as Forças Armadas não atirassem, pelo contrário, que se retirassem. E o presidente cedeu à pressão política. O presidente Bolsonaro não dá nenhuma mostra de que quer ceder. Seria a negação de tudo que ele já foi, já fez na vida inteira. Ele não quer ceder. E ele tem os militares com ele. Então você pode imaginar. Ele já disse, ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil. Hoje, o Diário Oficial da União trouxe a determinação e votação do Congresso Nacional de um parlamentarismo branco. O que significa isso? Quem manda é o Congresso. O presidente é um mero robô a partir de hoje. Ele é um mero robô para fazer o que o Congresso manda, ou ele sai daqui a mais um pouquinho de tempo, ou ele sai, ou ele vai tentar violência através da intervenção militar. O povo de Deus ore, porque a situação está insustentável, não é do coronavírus, é a situação política, já está insustentável e em poucos dias alguma coisa vai acontecer, ou muitas coisas vão mudar. O privilégio de servir a Deus.